Olá, olá! Vamos iniciar nossa segunda aula do nosso treinamento de feitiço do tempo. E o primeiro momento, né, eu gostaria de saber se vocês tiveram dúvida em fazer aqueles vários exercícios que foram propostos na primeira aula. Se tiverem dúvidas, por favor, entre em contato comigo, que eu ajudo. O importante é que seja feito. Se não conseguiu fazer na outra semana, faz agora. Ou a gente pode propor naqueles 30 dias que nós temos de atividades no WhatsApp, eu posso listar todos os exercícios que estão sendo propostos para a gente organizar. Eu já vou começar a fazer isso. Vou começar a listar e a gente vai colocando lá como atividade do mês. Quer dizer, dentro dos dias lá que eu vou organizar a quantidade de tarefas para poder estar fazendo, ter certeza que vai fazer exercício, que eu acho que vai ser muito legal, porque vai ajudar muito a você se planejar e realmente conseguir fazer as coisas que você quer fazer, você realmente definir a sua missão, conseguir se planejar para atingir exatamente o que você quer, o que você deseja como missão de vida. O jeito do dia que você quer ter, a vida que você quer levar, que seja exatamente como você deseja. Isso é o nosso grande objetivo aqui. Meu objetivo é te ajudar a você ter o dia, a semana, o mês, o ano, do jeito que você sonha, que você deseja. Eu todos os dias me planejo para isso, para exatamente ter o dia do jeito que eu gosto, tendo durante o dia as atividades que são importantes para mim, que são fundamentais e que fazem com que o meu dia seja feliz e que eu sempre gosto de todos os dias. Como eu digo, né? A gente não pode reclamar que segunda-feira, eu odeio segunda-feira, não pode existir isso. A gente tem que gostar e amar todos os dias da semana. Todos os dias têm que ser maravilhosos, sempre. Então, vamos começar pela nossa aula de hoje. Lembrando, de novo, se tiver dúvidas, me mandem. Pode mandar no grupo do WhatsApp, pode me mandar em separado, não há problema algum. O importante é entrar em contato comigo e fazer as atividades para a gente realmente ir e caminhar rumo ao nosso dia, nossa semana e nosso ano perfeito. É o objetivo aqui. Deixa eu compartilhar aqui a nossa apresentação de hoje. Ai, tem tanta coisa aberta aqui que nem eu me acerto. Mas vamos lá. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver se alguém for entrar. Eu acho que aparece aqui a notificação, né? Vou botar aqui embaixo no cantinho. Eu acho que aparece. Vamos lá. Bate-papo não precisa aparecer. Vou fechar porque eu acho que aparece. Se alguém entrar aqui na aula para liberar. Vamos lá. Hoje, na nossa segunda aula, a gente vai falar sobre planejamento e organização como base de uma excelente administração do tempo. Na primeira aula, só recapitulando, nós falamos sobre igualar o conhecimento e definição de missão, né? A gente definir quais as minhas versões que eu tenho, que eu trabalho, que tipos de pessoa eu sou ao longo do dia, ao longo das necessidades que eu tenho de atividade durante o dia, e com isso definir a minha missão de vida, que era o trabalho que a gente tinha bem interessante, mas que demanda bastante exercício, bastante atividade. Então, aí com esse conhecimento assim nivelado, a gente começa a falar sobre planejamento e organização, que são a base, né, para a gente fazer a gestão do tempo. Então, eu separei atividades absurdamente interessantes, que eu acho fundamentais para a gente realmente conseguir montar uma agenda e que esteja coerente com a nossa missão, coerente com tudo que a gente deseja e que a gente quer alcançar, e que a gente consiga cumprir e consiga aprender, porque é um processo de aprendizagem constante da gente como organizar a nossa agenda. Então, vamos lá, vamos direto ao assunto. Então, a gente começa aqui exatamente com uma ideia, né, para a gente pensar. Né? Você já pensou em construir uma casa sem seguir um passo a passo?
Imagine se você quer construir uma casa, você não, digamos que você não tem a menor noção, aí você vai, vou começar pelo telhado. Imagina. Então, você vai botar o telhado em cima de onde? Em que base? Em que sustentação? Não tem como começar pelo telhado, né? Se a sua telha, se você está usando telhas encaixadinhas uma em cima da outra, como o exemplo que eu escolhi aqui para essa casa. Então, a gente tem que seguir um passo a passo. E isso é que a gente está, nesse treinamento, criando esse passo a passo para ficar mais fácil de você conseguir fazer uma boa administração do seu tempo. Se conseguir fazer essa gestão de uma forma eficaz e eficiente. Então, a gente, numa casa, a gente precisa o quê? A gente precisa, primeiro, começar lá pelas fundações, depois começa pelo piso, depois ergue as paredes, e você vai fazer cada etapa dessa já sabendo que você precisa colocar de tubulação, de parte de elétrica, tubo para passar os fios elétricos por dentro. Então, a gente tem que ter um método, um passo a passo de como fazer uma casa. Então, esse é o exemplo melhor, mais fácil, mais visual que eu achei. O nosso treinamento também é assim. Para a gente fazer a gestão no tempo, existe um passo a passo. Então, a gente fez primeiro a nossa base, nossa fundação seria o quê? Foi o que a gente fez na primeira aula, igualar conhecimento e definição da missão, e agora a gente vai para as próximas etapas desse passo a passo. Vamos lá. Então, muita gente fala, as pessoas que não gostam de planejamento, que são contra o planejamento, falam que o planejamento engessa o processo criativo e compromete a espontaneidade. Aí a gente pergunta, né? Será que o planejamento engessa tanto assim? Será mesmo? Porque a gente está aqui, se as pessoas todas, empresas e pessoas de sucesso, fazem planejamento, têm agenda super controlada, por que que engessa? Claro que a gente vai aprender aqui, quando eu falar com mais detalhe, a gente ter mais flexibilidade, ter tempos livres na agenda para qualquer emergência, para a gente poder ser flexível. Mas é errado quando as pessoas falam que o planejamento engessa. Então, eu chego à conclusão que talvez não seria uma falta de habilidade dessas pessoas que falam isso, elas não têm habilidade em planejar, então elas não conseguem planejar, com isso elas não conseguem ter um planejamento que seja realmente eficaz, e o planejamento não dá certo, vai por água abaixo e não sobra tempo para nada, porque planeja coisa demais no período de tempo, e aí fica engessado por causa disso. Então, a gente tem que pensar que o planejamento bem feito deixa espaço para flexibilidade também. Então, vamos em frente. Como é que a gente faz isso, né? Então, eu falo aqui, né, que é a verdade nua e crua. Então, ou seja, não existe formas de melhorar a produtividade que excluam um bom planejamento. Não existe. Existe uma fábrica sem planejamento? Existe vamos lá, numa fábrica mesmo, montagem, sem o PCP, que é Planejamento e Controle da Produção? Não existe, não existe. Acredita em mim, eu trabalhei em fábrica, sou engenheira mecânica, não existe fabricação de nada sem planejamento e controle da produção. Então, e outro ponto que eu levo aqui para salvaguardar e mostrar que é importante o planejamento, que todo empresário de sucesso, dentre várias características que os empresários de sucesso têm, uma delas é o planejamento. Então, por que seria diferente com a gente? Porque a gente acha que se a gente não planejar, o nosso sucesso, ele vai acontecer do nada e cair na nossa frente. Então, a gente, planejando, tem muito mais possibilidade de alcançar aquilo que a gente deseja. Então, a única certeza que a gente tem é: quanto mais se planejar, mais sorte você terá. Eu quis botar essa frase aqui que eu li em algum lugar, aí não lembro aonde, e achei absolutamente interessante. Que as pessoas falam, né? Duas coisas. Primeiro, as pessoas, quando têm sucesso, falam que ela teve sorte. Ninguém viu que até ela ter sucesso, ninguém viu o trabalho de formiguinha, o trabalho todo dia,
que a pessoa teve grande e exaustivo até chegar ao sucesso. Então, as pessoas, como não veem isso, só veem quando a pessoa só tem sucesso, acham que teve sorte. E outra, o famoso sucesso do dia para a noite. É aquele, como as pessoas brincam, né? O sucesso do dia para a noite que demorou 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Exatamente pelo mesmo motivo, que as pessoas não veem o tempo que a pessoa trabalhou até o sucesso aparecer. Então, quem não conhece, por exemplo, vamos lá, uma coisa fácil, um cantor. Um cantor, a gente acaba. Eu, por exemplo, eu não acompanho as tendências, eu só sei quando as coisas, quando aparece lá uma música lá que virou moda, que é de sucesso. Aí que eu vou ouvir falar daquele cantor. Então, para mim, ele teve um sucesso do dia para a noite, mas se você parar para analisar, claro que ele não teve. Há quantos anos ele está trabalhando e batalhando aí com as músicas dele para conseguir uma produtora, para conseguir gravar, para conseguir fazer show, para ter esse sucesso do dia para a noite. O sucesso do dia para a noite demora 10, 20, 30 anos. Então, essa é a única certeza que a gente tem. Quanto mais a gente planejar, mais sorte a gente terá. Quanto mais a gente planejar, mais o sucesso do dia para a noite a gente vai ter. Então, como eu falei antes, que é importante no planejamento a gente ter flexibilidade. A gente não pode se engessar. E eu vou mostrar dicas de como a gente conseguir ter essa flexibilidade. Mas lembrem disso. Olha, o próximo item aqui eu já falo. Se o cenário mudar, nosso plano tem que ser adaptado. A gente não está engessado. Se o cenário mudar por qualquer motivo que seja, a gente vai adaptar o plano à nova realidade. Não tem jeito. Não tem jeito disso. É importante. Senão, aí você fica engessado realmente. A gente tem que estar, como eu sempre falo, gente, a gente tem que estar olhando as coisas que acontecem à nossa volta e estar sempre se adaptando a tudo que está acontecendo. A gente não pode deixar as coisas acontecerem e deixar para ter ação muito depois. A gente tem que agir logo. Então, para o planejamento, é a mesma história. Nós precisamos, se o cenário mudar, a gente vai replanejar, ponto final. E jamais culpe o planejamento por possíveis fracassos ou acidentes de percurso. Acontece, a gente tem que estar preparado, a gente faz tudo para não acontecer, mas pode acontecer. Então, também não se desespere com isso. Nem com o planejamento, coisas podem acontecer, dependente do seu negócio. A inflação aumenta, a inflação diminui, o câmbio aumenta, diminui, mexe com o seu negócio, e é uma coisa que você não tem ação direta. Você pode se adaptar e, quando o cenário muda, você tem planos ali, cartas na manga, para você poder se adaptar à nova realidade. É importante estar atento para isso. Para começar, a gente tem que tratar todas as nossas ações que a gente vai ter. Para a gente seguir a nossa missão, começar a navegar, remar rumo à nossa missão de vida, a gente vai falar sobre projetos. Todos vão ser projetos. A gente vai ter vários projetos ao longo da nossa vida, ao longo do nosso ano, ao longo de tudo. Tudo é um projeto. Por exemplo, você querer ter um filho, engravidar, é um projeto. Eu trouxe aqui a definição do projeto de acordo com o PMI, que é o documento do Project Management Institute, do PMBOK, que é onde pessoas que são especialistas em gerenciamento de projeto tem até prova, certificação de PMI para você ser certificado como um gerente de projeto. Então, nessa literatura técnica, diz que um projeto é um empreendimento temporário com o objetivo de criar um produto ou um serviço único. Então, por exemplo, na minha época que eu trabalhava na área de construção de plataformas de petróleo, eu trabalhei em vários projetos. Cada projeto era a construção de uma plataforma. Tinha início, meio e fim para a entrega da plataforma quando ela ia embora. Então, esse é um empreendimento temporário, para ficar bem exemplificado. Na nossa metodologia aqui, o projeto é um conjunto de 2 ou mais ações e recursos necessários para concluir uma tarefa não rotineira com prazo e escopo definidos. Ou seja, é a mesma coisa, mas a gente não precisa falar que é um empreendimento. Como eu falo, um projeto pode ser ter um filho, pode ser criar um treinamento. Então, você não precisa pensar como um empreendimento, uma coisa palpável. Pode ser um treinamento desse aqui digital, um projeto que eu
esse treinamento tem início, meio e fim. Então, é exatamente na definição que se encaixa aqui na nossa metodologia. E qual a diferença de projetos e metas? Metas são sonhos, são objetivos de vida que são relevantes, desafiadores e conectados com a sua identidade. Por exemplo, eu tenho um sonho que eu venda meus treinamentos para muitas pessoas, que as pessoas gostem muito de treinamento. É um sonho que eu tenho. Um dia eu vou chegar lá. Projetos são coisas menores. E ela tem um desafio pessoal que é menor, que pode até ser inexistente. As condições para realização já existem ou podem ser facilmente alcançadas. Por exemplo, eu quis criar este treinamento. Eu já tinha material na mão e foi só questão de organizar, definir datas, definir início, meio e fim, e pronto, ele existiu. Então, ele estava ali na minha mão. Então, este foi um projeto. E quais períodos de planejamento que nós vamos usar aqui no nosso trabalho, no nosso treinamento? A gente vai usar anual, mensal e semanal. O anual é aquela espinha dorsal de todo o processo, né? O mensal pode ser que se aplique ou não no seu caso. Você pode fazer, de repente, você vai ter um projeto seu que ele é feito em 2 semanas. Então, o mensal não se aplica, por exemplo. E vai ter o semanal. O semanal é sempre obrigatório. Pode até não ter um planejamento mensal, mas o semanal sempre vai ter. Agora, lembrando que nós estamos, por exemplo, hoje é dia, deixa eu falar certo, 24 de agosto. Quando a gente fala de fazer um planejamento anual, não quer dizer que eu vou ter que esperar dia 1º de janeiro para fazer o planejamento do meu ano de 2022. Não. É um planejamento de 12 meses. Eu posso agora, nessa próxima semana, que é a última semana do mês de agosto, por exemplo, planejar os próximos 12 meses para frente, a partir de 1º de setembro. Então, por isso que é interessante a gente estar definindo isso, porque você pode estar planejando isso a partir de agora, a partir de começar o seu ano planejado. E o seu ano vai começar em 1º de setembro. Não há problema nenhum. E é importante aqui da gente lembrar que a vida é um ciclo cheio de surpresas. Nossos sonhos podem mudar. E se mudar, a gente muda nossas metas, não tem problema nenhum. Como eu falo, não podemos ser engessados. Nunca. Mudou, não quero mais ir por aqui, quero ir por ali, a gente muda, replaneja, adapta às novas circunstâncias e pronto. Então, não pode sofrer por causa disso, que a única constante da vida que nós temos é a mudança. Então, portanto, nossa função aqui é se adaptar. O importante é a gente se adaptar com rapidez. Esse é o maior conselho que eu dou. É importante se adaptar com rapidez, ser rápido, não achar que, não ficar pensando, será que as coisas vão se autorresolver? As coisas não se autorresolvem. Quando a gente não toma uma ação, já é uma ação. A gente decidiu que a gente não vai decidir, que a gente vai deixar as outras pessoas ou as circunstâncias à nossa volta decidirem. Isso não é planejar. É aí ir com a manada. Quando a gente quer ter o controle da nossa vida, a gente quer controlar e saber exatamente o caminho que a gente está seguindo, que a gente está indo, a gente se adapta. É importante se adaptar rápido, de maneira eficiente e objetiva. Então, vamos começar falando do nosso planejamento anual. Vamos lá, adoro essa parte dos planejamentos, que assim, é uma paixão que eu tenho. Requer treino. Gente, eu vou explicar aqui, mas o importante é a gente só aprende treinando, errando aqui, acertando ali e vendo qual, no nosso ciclo de aprendizagem do PDCA, o que a gente tem que adaptar para a gente cada vez errar menos, tá bom? Então, é importante fazer e não tem problema nenhum em errar o seu planejamento. Você vai errar no primeiro, no segundo, no terceiro, você já começa a acertar mais ou menos e depois você vai ver que você está dona da sua agenda e planejando com perfeição.
Então, o planejamento anual é o quê? É a visão dos 12 meses para dar sentido e direção ao planejamento de menor abrangência. E as tarefas de curto prazo. Então, a gente precisa saber onde a gente quer chegar nesse ano para a gente poder cortar, como Jack Stripador, em partes menores. As partes menores depois serão os meses. E quando a gente corta mais ainda, serão as semanas. Então, como é que a gente faz esse planejamento anual? Primeiro passo, a gente revisa a nossa identidade. Né? Como a gente falou na primeira aula, a gente revisa os nossos papéis pelo menos uma vez ao ano, para saber se aqueles papéis que a gente está assumindo ainda estão coerentes com a nossa vida atual, ainda fazem parte da nossa missão, se ainda é isso que nós queremos, ou se temos que substituir por outros. Como eu falo, não tem problema nenhum, a gente pode mudar e se adaptar o tempo todo. Então, a gente reavalia o nosso equilíbrio para o ano e a nossa missão. Dentro da nossa missão, o que a gente definiu para os próximos 12 meses? É isso que a gente tem que fazer. Aí, como primeiro passo. Aí depois a gente vai para o segundo passo, porque aí, no que a gente definiu, isso, a gente vai para definir as metas conectadas, né? Então, dentro dessa minha missão, o que eu gostaria de realizar esse ano? Né? Quais objetivos que eu quero focar nesse momento? Então, como eu falei, existe um passo a passo, é uma coisa de cada vez. Então, a gente tem que pensar o que eu, dentro da aonde eu quero chegar, o que eu posso fazer nos próximos 12 meses. Aí, no terceiro passo, a gente cria janelas temporais, ou seja, períodos das atividades, que são chamadas de janelas. Então, essas janelas devem ser respeitadas na hora de fazer o planejamento. Vou dar um exemplo. No meu planejamento, eu vou definir que no mês de agosto, que é o mês que meus filhos estão de férias, eu vou tirar 2 semanas para ficar de férias com eles, por exemplo. Eu vou criar uma janela também para semanas de Natal e Réveillon, que eu quero estar com a minha família. Então, a gente cria janelas. Essas são janelas de um tempo direto, mas você pode criar janelas assim, por exemplo, eu todo dia tiro 20 minutos para meditação. Então, você tem todo dia preso na sua agenda aqueles 20 minutos para você meditar, por exemplo. Ou todo dia eu quero fazer 1 hora de exercício, é outra janela. Então, você trava na sua agenda, no seu planejamento, aqueles horários. E o quarto passo é a reorganização pessoal. Porque, atualmente, assim, a desorganização e o excesso de informações são os 2 maiores ladrões de tempo do século. Então, muita coisa rouba o nosso tempo. Por exemplo, vamos lá, mensagens de WhatsApp. Se você toda hora parar, eu pelo menos aqui, ó, no meu telefone, se eu parar toda hora que ele apita para uma mensagem, aliás, meu telefone nem apita, na verdade, eu tiro essas notificações. Como eu tiro a notificação aliás, eu tiro a notificação de tudo aqui. Ele não apita para nada. O meu telefone, normalmente, ele é um eterno silencioso. Ele é um eterno silencioso. Se você me ligar, provavelmente, se eu não estiver olhando para ele, eu nem vou atender, porque eu tenho que estar olhando. Eu normalmente retorno ligações. Por quê? Porque eu tenho a hora de fazer as coisas, eu tenho a hora de checar a rede social, eu tenho a hora de ler as mensagens de WhatsApp, eu tenho a hora de ver os e-mails. Então, a gente tem que fazer essa reorganização das informações, para a gente não perder tempo, que rouba muito nosso tempo, porque às vezes a gente quer olhar alguma coisa, por exemplo, o meu trabalho usa muito rede social. Então, se você para ver uma coisa, ver outra, a gente tem que estar atualizado do que está acontecendo, o que as pessoas estão fazendo, então eu sempre olho. Agora, se eu não tiver o horário certo para fazer isso, quando a gente vê, a gente perdeu horas do dia checando rede social, não pode. A gente tem que ter tempos pré-determinados, são essas janelas temporais para a gente fazer cada atividade. Então, vamos lá. Aí, nós planejamos o ano. Então, agora a gente vai para o mensal, como eu falei. Como Jack Stripador, a gente vai pegar aquilo que a gente pensa para o ano e vamos cortar em 12 partes. Né? Como eu botei aí, a divisão do plano anual em 12 parcelas fixas e sem juros. Então, primeiro passo, todo mês a gente sempre vai revisar tudo que a gente planejou para o mês anterior. Sempre. Primeiro, porque pode ter ficado pendência, normal. Gente, não se desespere. Pode ter pendência, então a gente checa, por algum motivo, alguma coisa que ficou no mês anterior e não foi feita, a gente joga para esse mês. A gente está replanejando o tempo todo, então não tenha problema com relação a isso. Então, o que não foi feito, joga para cá, no mês seguinte.
Então, a gente pode ver o que foi melhorado, ou seja, porque de repente você não fez, foi porque você não planejou da melhor maneira possível, porque aconteceu alguma coisa, mas a gente sempre vê e analisa o que pode ser melhorado para a gente cada vez estar com um mês melhor planejado. Às vezes, com empresas, por exemplo, você tem indicadores. Então, para acompanhar tendências de venda, de faturamento, de produção, se você tem linha de produção. Então, se você tem indicadores, você avalia e realinha as ações para o próximo mês. O segundo passo é revisar as metas conectadas, que é o quê? A gente tinha falado sobre os nossos papéis que a gente tem, que a gente exerce, das metas que a gente quer ter como missão de vida, né? Então, a gente coloca pelo menos 4 metas, que é o ideal, assim, normalmente, por mês, para a gente realizar a nossa missão. Então, a gente coloca 4 no mês, por mês, para a gente planejar. E a gente tem que revisar elas com profundidade, porque às vezes a meta, ela, quando a gente fala, ela está muito grande, a gente pode diminuir ela em partes menores, para ficar mais fácil da gente controlar cada passo e o tempo e as tarefas para a realização de cada meta. Então, a gente tem que estar o tempo todo checando e avaliando. Aí, a partir daí, a gente vai para o planejamento semanal. O planejamento semanal, na verdade, é o mais importante. A gente vai... É como aquela lente de aumento, né? A gente está na lente de aumento aqui e a gente vai... Deixa eu ver se tem alguém... Não tem. É como a lente de aumento. Ai, volta aqui. Você tem aquela visão anual... Aí você aumenta ele daquele maisinho para aproximar, e você tem o mensal, aí aproxima mais para você ver mais pertinho, é o semanal. Então, aí você vai para realmente ações definidas dia a dia, hora a hora. Então, qual é o primeiro passo? Né? Que aqui é o nosso momento de ação. Efetivamente, vai estar o que a gente vai fazer, tudo que a gente vai fazer durante a semana. Não, a primeira etapa é exatamente as ações ligadas à nossa identidade. A gente vê ações específicas para nossos papéis, relacionamentos, equilíbrio, missão de vida. Como eu falei, exemplos. Eu preciso meditar 20 minutos por dia, exercício físico, ir à igreja, jantar com a família. Então, isso vai estar escrito no nosso agendinha de planejamento semanal. Vai estar aqui. São ações ligadas à nossa identidade. Mas tem que ser realista, né? Porque senão a gente vai falar que planejamento não funciona, porque às vezes, na verdade, a gente foi um mau planejamento. A gente quis planejar 300 coisas para um dia e a gente não tem como. A gente tem que ser realista, a gente tem que planejar de acordo com o que cabe no dia e o que precisa realmente ser feito. Então, a gente também tem que ser consciente, pé no chão, com como e o que nós planejamos. A segunda etapa aqui é a gente definir as ações ligadas às metas conectadas. Aí são atividades relacionadas às metas que devem ser postas em prática na semana. Na primeira etapa, a gente falou sobre contextos de família, religião, de autocuidado, exercício físico. Agora, aqui vão ser metas definidas com a nossa missão de vida, daquilo que a gente vai realmente ter que realizar, que tem uma sequência, que tem um passo a passo, que tem uma sequência lógica para a gente fazer. Então, a gente vai relacionar as atividades relacionadas com a meta que deverão ser postas em prática na semana. O que precisa ser feito na semana? Se eu quero fazer um treinamento, vender um treinamento, o que eu preciso fazer essa semana? Essa semana eu preciso começar a fazer posts que criem uma vontade, uma curiosidade com relação ao treinamento que eu vou querer vender daqui ao tempo X. Entendeu? Então, dando o exemplo. Então, mas não fique ansiosa. Não planeje mais atividades que a sua semana comporta. A mesma coisa que eu já falei ali na primeira ação. A gente tem que planejar o que é possível ser feito. Cada vez mais, conforme a gente vai planejando, a gente vai tendo mais noção e mais prática. Vai ficando mais fácil planejar dentro da semana, sendo bem realista. Não se preocupe. Aí, a terceira etapa é projetos e antecipação. É o quê? A gente agenda tarefas e compromissos que deverão ser executados na semana.
e a gente antecipa problemas ou urgências que possam acontecer. E já planeja ação, por exemplo, a gente pode, olha, eu tenho que ir, tenho uma reunião com um cliente, mas antes eu preciso das informações, juntar essas informações. E se eu não conseguir a tempo, o que eu faço? Eu já tenho que ter na manga outras formas de pegar essas informações para eu poder estar pronta para a reunião que eu tenho agendada. Isso são antecipar problemas e já ter ali ações pré-definidas, para eu não ter que ficar desesperada na hora, para não dar aquele nervosismo. E outra coisa é falar sobre organização pessoal. A gente tem que começando uma semana já organizada, ajuda a manter a nossa produtividade. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Mas pense nisso, projetos de antecipação de problemas é fundamental. Eu vou estar falando mais um pouquinho aqui também. Aqui em dicas para melhorar ainda mais o nosso planejamento da semana. Comece planejando apenas 4 horas por dia, porque no início a gente erra. Não tenha dúvida, não achem que já vai acertar de primeira, que a agenda já vai ficar perfeita logo de primeira. Não vai. Então, comece planejando 4 horas. Aí você vai ver o quanto errou, o que aconteceu, para mais ou para menos, e você vai aumentando à medida que for pegando prática. Preocupe-se com as segundas-feiras, porque a maioria das pessoas, assim, em termos gerais, concentra maior volume de tarefas na segunda-feira. Então, tente não agendar muitas reuniões para segunda-feira, tente jogá-las já para terça, porque normalmente na segunda as pessoas colocam muitas tarefas, então tome cuidado com a segunda-feira. Outra dica é criatividade com duração reduzida. Como eu já falei lá no início, né? A gente divide uma tarefa grande em atividades menores, assim como a gente pode definir projetos de maneira menor, para ficar mais fácil da gente controlar, a gente diminui as tarefas ainda mais, em tarefas pequenininhas, e planeja essas tarefas de forma menor, que assim a gente consegue ter um controle muito melhor, até uma noção melhor. Quando a gente divide mais as tarefas, a gente consegue ter um controle melhor do tempo para cada etapa da tarefa e assim ficar melhor e mais bem feito o nosso planejamento. E outra coisa, quando uma atividade depender de outra pessoa, utilize o follow-up. Como eu falei aqui anteriormente, né? Sobre antecipação de problemas. Muitas vezes a gente precisa de informação de terceiros. E a gente não pode, quando a gente joga para outra pessoa, ou a gente precisa da informação de outra pessoa, a gente tem que ter o hábito do follow-up. Não é assim, olha, fulano, eu preciso dessa informação, digamos que a data seja para daqui a 15 dias. Gente, em 15 dias, a chance do fulano esquecer é enorme. Então, você cria lá um follow-up. E aí, fulano? Conseguiu? Está tendo alguma dificuldade? Precisa de mim para alguma coisa? Precisa de mim para você conseguir pegar aquela informação que você precisa me entregar no dia tal? Então, cria esse follow-up para que a pessoa não esquecer de te dar a informação que você precisa no dia e na hora que você precisa. Analise as reuniões da semana, sempre. Quando começa a semana, quando você planeja a semana, normalmente na sexta-feira você vai planejar a semana seguinte, você checa se as reuniões que você tem marcadas têm um objetivo claro e funcional. Porque muitas vezes as pessoas, para elas não é claro, para você é claro, mas para as pessoas não é claro o motivo da reunião. E às vezes a pessoa não vai dar a importância devida ou não vai ter informação em mãos que precisa para aquela reunião, porque não está claro o objetivo da reunião. Então, checa sempre se está claro. E não se desespere se o seu planejamento furar. Como eu já falei, a gente vai errar várias vezes até acertar. Mas é melhor um planejamento que não deu certo do que nenhum planejamento, um que nunca foi feito. Você errar fazendo e tendo aprendizado para você ir melhorando seu planejamento é muito melhor do que simplesmente não planejar. Vai por mim, que é verdade. Então, a gente vai falar agora sobre organização, que é a próxima etapa. Lembre que aqui a gente está falando sobre planejamento e organização nessa segunda aula, que é nessa aula de hoje.
Então, a gente precisa organizar. A gente botou esse homem desesperado aqui organizando a casa. Vamos arrumar a bagunça. Então, primeiro, esse pensamento aqui. Não se agonie, organize-se. A gente não pode. Quanto mais a gente se organiza, menos nervosa, estresse a gente fica. A gente alivia tanto estresse quando a gente se organiza, se planeja. Essa frase, esse termo é da Florence Kennedy. É uma advogada americana, feminista, defensora dos direitos civis e muitas outras coisas mais. Eu botei aqui os itens principais. Mas eu achei muito legal essa frase, né? Então, vamos começar falando sobre organização física. Primeiro, lixo é o melhor caminho para o desnecessário. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de jogar fora. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de jogar fora. Eu tenho mania de guardar tudo, porque eu tenho mania de achar que isso um dia eu vou precisar. Mas cada vez eu tenho desapegado mais. Então, de vez em quando, a gente tem que parar e fazer uma limpeza, porque a gente acaba aqui na correria do dia a dia, você vai guardando um papelzinho aqui, outro papelzinho ali, uma coisinha ali, outra coisinha lá, e várias coisas vão ficando pelo meio do caminho. Ah, depois eu dou um jeito nisso. E fica esquecido. Então, às vezes, quando a gente tem que parar, rever tudo que está à sua volta. E se você não precisa daquilo, ó, lixo. Primeiro. Agora, e os papéis que a gente precisa guardar, a gente precisa criar uma forma de guardar que a gente consiga recuperar quando a gente precisa. Às vezes, a gente tem tanto papel em casa, eu sei que a gente precisa ter os papéis, mas a gente tem que... E quando eu preciso dele, eu consigo recuperar, eu vou ficar 3 dias procurando. Né? A gente tem que criar pastas por assunto, assim, a melhor maneira que cada uma vai encontrar para organizar seus papéis. Mas tem que ter uma maneira de você encontrar aquilo um dia quando você for precisar. Agenda em papel, organize sua agenda em papel. Muitas vezes a gente tem isso aqui, ó, vou pegar aqui. A gente vai aprendendo com post-it. Post-it maiorzinho, post-it menorzinho, adoro post-it. A gente vai prendendo por aí as coisas, os itens da agenda. Então, de vez em quando para e organiza. Para que tudo papelzinho solto, preso, dentro de bolsa? A gente, de vez em quando, tem que pegar, olhar. E o que não é para jogar fora, a gente organiza na nossa agenda, quando você usa a agenda em papel. A mesa de trabalho, nossa mesa de trabalho tem que ter somente o que a gente usa para o trabalho, somente o necessário. A gente não tem que ter a mesa cheia de coisa em cima. Então, a gente tem que limpar a nossa mesa, até porque se você tem um escritório, você recebe clientes, não fica bonito o cliente chegar e ter aquela mesa cheia de confusão em cima. A gente tem que ter uma mesa limpa, só com aquilo que precisa. Ah, eu tenho um computador, tenho minha garrafa de água, tenho mouse, tenho meus post-its e acabou. Entendeu? A gente não precisa de mais coisa para a gente trabalhar. Eu vou ter, por exemplo, um livro que eu esteja trabalhando em cima dele, ou que eu esteja pegando informação, e só. A gente tem que organizar a nossa mesa de trabalho. E a gente pode ampliar isso, estou dando exemplos com relação ao trabalho, mas a gente pode ampliar isso para a nossa vida particular. Armários, despensa para casa, roupas, armários, tem maneira de guardar. Você engorda, emagrece e acha que vai precisar. Não, eu engordei, mas essa roupa não cabe mais em mim, mas eu quero voltar a caber nela. Gente, a gente tem que... Mesma coisa. Não vou falar que é jogar no lixo, mas o que a gente puder dar, doar, doação é uma coisa muito boa no caso de roupas, sapatos, né? Dispensa de comida, por exemplo. Às vezes é tão desorganizada a dispensa da comida que quando você vê já passou a validade, já está estragada, está podre. Então, se a gente deixar organizado e visível, de uma forma visível, que você veja tudo, que é muito mais fácil de você não perder dinheiro até, porque uma comida que você comprou e não comeu, não consumiu, vai ter que jogar fora, é dinheiro jogado no lixo. E você amplia isso para a casa toda, para você organizar a sua casa, porque as pessoas, né, estudiosas e mais místicas, tudo falam que quando você organiza a sua casa, a sua vida vai se organizando, sua vida como um todo se organiza. Então, um grande conselho é organize tudo que você puder. É importante. Aí depois a gente vem para a organização digital, que a gente tem tanta coisa ou mais do que no mundo físico atualmente, né? A gente tem muita coisa. É muita coisa.
Foto, gente, foto é uma loucura, porque hoje, com o telefone, né, que hoje em dia não precisa nem ter máquina, né, os telefones tiram fotos boas, a gente tira 300 mil fotos por dia. Eu tiro fotos dos meus filhos todos os dias, eu tiro várias fotos todos os dias. Uma hora a gente tem que parar e organizar essas fotos. Fotos, para mim, é o mais difícil. Meu marido que é mais organizado com relação às fotos digitais. Mas a gente tem que organizar essa parte digital. É simples, porque não ocupa um espaço, mas é tanta informação que se torna complicada a quantidade de informação que nós temos. Então, a mesma coisa que a gente tem digital, que não tem necessidade da gente guardar, vai para o lixo também. É lixo, lixo, lixo. E a mesma coisa, os documentos que a gente precisa guardar, por exemplo, muitos documentos que a gente tem em papel, e hoje em dia, com tudo digital, muitas vezes a gente precisa mandar ele digitalizado. Então, a gente já tem digitalizado no computador. Então, a gente tem que organizar os nossos documentos que a gente guarda, do mesmo jeito que a gente organizou, por exemplo, os papéis lá em pastas, por assunto, por pessoas, por projetos, a gente tem que organizar os documentos digitais da mesma forma. A gente tem que ter um jeito de organizar, que a gente depois recupere aquele documento quando a gente precisar. A gente tem que conseguir recuperar, exatamente, é a mesma coisa. Então, organiza os documentos para ficar fácil de recuperação. E uma das coisas que as pessoas perdem muito tempo é procurando o documento. Eu sei que eu tinha isso em algum lugar e não acha. Fica 3 dias também procurando no computador, mesmo sendo digital. Então, se a gente organizar, fica melhor. Outra coisa que a gente tem que organizar são os favoritos do nosso navegador. Outro dia, eu estava vendo isso no meu aqui. Tem muita coisa que era favorito, sei lá, há 10 anos atrás, mas hoje em dia não é mais favorito. Aí eu vou lá e tiro. Tenho feito essa limpeza. Que para que você precisa? Aí quando você quer ir realmente numa coisa que é favorita, você fica 3 horas ali também procurando, que a lista está enorme. Favorito é favorito, você tem que ter uma lista enorme. Então, tudo aquilo que a gente não usa mais, a gente tira do favorito. Lixo também. Nomes de arquivos, nome de pastas, quando a gente vai organizar os documentos todos, a gente tem que ter um método nosso de dar nomes. Então, a gente tem que ter nomes óbvios que eu saiba, que eu consiga recuperar aquele arquivo. Então, é importante trabalhar nisso, trabalhar no nome. E importante no digital, minha gente, o backup, o famoso backup. As pessoas falam, mas nem todo mundo faz o backup. E é importante. Imagina você perder aquela sua foto de família com seu filho bebê. Você vai querer perder? Vamos lá para o ponto crucial aqui. Você não quer perder isso. Então, faça um backup. Do mesmo jeito que você não quer perder uma foto tão especial sua de família, você também não quer perder documentos importantes do projeto que você está trabalhando. Imagina se o computador quebra, sei lá, dá uma pane e ele para de funcionar e você tem um projeto para apresentar aí na próxima semana e aí você perdeu tudo, você vai falar, olha, infelizmente eu não vou poder apresentar na próxima semana porque perdi tudo, vou ter que refazer tudo. Não pode, a gente precisa de backup, ok? Então, faça backup. É importante. Isso, a organização também vai para o e-mail. Continua mantendo o item do lixo. A gente guarda muito e-mail que a gente vai passando e não tem que estar ali. Então, hoje em dia, conforme eu vou recebendo os e-mails, eu já vou apagando aquilo que tem uns que eu até leio, que eu acho que é legal, aí eu leio, não, isso aqui não precisa guardar, ok, já tenho a informação, não preciso mais, apago. Aquilo que eu preciso guardar, eu guardo, organizo por pastas, eu organizo por sinalizador, eu sinalizo coisas. Por exemplo, hoje em dia a gente recebe, vou dar um exemplo bem prático, a gente recebe as contas todas de forma digital, por e-mail. Então, como é que eu faço? Eu sinalizo com a bandeirinha vermelha, eu sinalizo tudo que eu tenho a pagar, para na hora de pagar fica fácil de eu achar ele no e-mail. E no momento que eu paguei, eu tiro o sinalizador. Então, ele já não vai aparecer mais para mim. Então, fica perfeito. Tá? Isso é uma dica boa de contas a pagar dentro dos e-mails, para a gente não se perder. Então, eu faço assim. Então, a gente tem que organizar as pastas,
manter a nossa caixa de entrada limpa, não pode ter 3.000 e-mails para serem lidos. Se não é para ler, apaga. Se está no teu e-mail há um tempão e você não viu, apaga. E aquilo que tem que ser guardado, você guarda. Se você quer guardar sinalizando de alguma maneira ou por pasta, você define como você vai fazer isso. Mas defina e faça. Agora, uma coisa que eu li que eu achei muito interessante é nunca responda spam. Hoje em dia a gente recebe, a gente sempre recebeu, né? Mas, gente, cada vez mais a gente recebe spam. E uma maneira que você faz receber mais spam ainda é você responder a spam. Tipo, responda, não envie mais esse e-mail para mim, eu não quero. Não responda, porque você vai receber mais spam ainda. Eu não sabia disso. Eu só apagava já mesmo. Porque a gente não consegue nem naquela opção, né, de tirar de lista de... quando não é de uma empresa séria, quando é uma empresa séria, você tem aquela opção lá de retirar da lista de envio, você vai e consegue uma empresa que não é spam, que é uma coisa séria, você vai lá, tira, você sai, você passa a não receber mais aquele tipo de e-mail. Mas o que é realmente spam, a gente não consegue fazer isso. Eu já tentei isso várias vezes, a gente não consegue. Então, o negócio é a gente apagar. Então, não responda spam. Apague e pronto. Apaga, depois apaga a lixeira, para sair totalmente do seu computador. Gente, lembre disso, falando de organização digital. Às vezes a gente apaga, seja e-mail, seja arquivos, mas a gente esquece de limpar a lixeira. Então, às vezes, a gente vai, mas tudo continua lá, porque nós não limpamos a lixeira. Continua, às vezes, a gente precisa de espaço no nosso HD, e a gente não gera espaço porque está ocupando com a lixeira. Então, lembrem de limpar a lixeira também, é importante. Lembre-se, planeje e transforme o seu sonho em realidade. Porque quanto mais a gente planejar, como eu falei, a gente melhor planejar, rumo à nossa missão de vida, é exatamente transformar o nosso sonho em realidade. Então, o meu conselho aqui é: assista esse vídeo de novo, veja esses detalhes, anote e comece a fazer seu planejamento. Comece a pensar nos próximos 12 meses, corte em pedaços, em fatias, em 12 fatias, né, para o mês a mês. Depois corte aquele mês a mês em 4 por semana. Comece a fazer, pratique, e você vai ver que cada vez você vai planejar melhor a sua semana e você vai achar incrível, como eu acho hoje. Gente, eu planejei certinho, funcionou certinho, porque funciona. Precisa de um ciclo de aprendizagem, mas a gente chega lá. Eu posso dizer para vocês que chega lá. Então, nossa próxima aula, próxima terça-feira, dia 31 de agosto, no mesmo horário, às 8 horas da noite. Aí a gente já vai estar falando da próxima etapa, que é a execução e implementação deste método que a gente está falando. Como a gente garante a execução e implementação do método. Então, para isso é importante que vocês escutem, façam, tentem pelo menos fazer exercício. Tendo dúvidas, entre em contato comigo. Em caso de dúvidas, se quiser fazer planejamento junto, a gente marca o horário e a gente faz planejamento junto, tá bom? Não tem problema nenhum. Para mim é um prazer estar aqui e poder ajudar todo mundo a andar no passo a passo para realizar a sua missão de vida. Esse é o grande, eu falo e repito, que é o grande objetivo aqui, para mim. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento, e eu agradeço demais vocês que estão aqui ouvindo esse vídeo. Comentem, falem comigo, precisando, eu estou aqui. Até a próxima aula, na próxima terça-feira. Tchau, tchau. Até a próxima.